Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, Irani. Bom dia, minha querida. Deus seja louvado, né? Nós agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Agradecemos a Deus pelo pão quentinho que
nós vamos nos alimentar agora, neste momento. Vamos relembrar o versículo, Efésios 5, versículo 16. Aqueles que puderem abrir a sua Bíblia para nós relembrarmos, né, o versículo que nós estamos decorando, Efésios 5, 16. Diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos decorar para formarmos um muro de versículos bíblicos ao nosso redor, né? E pedimos a Deus uma bênção especial sobre cada família aqui representada, que o Senhor nos abençoe. E neste momento nós convidamos a nossa querida Belinha para dirigir uma palavra de oração. Vamos nos colocar de joelhos. Belinha, minha querida, seja bem-vinda. Nós pedimos que você faça a oração e logo em seguida que você compartilhe conosco o pão que o Senhor preparou para nós. Querido Deus, querido Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o nosso Criador, mas também o nosso Salvador, o nosso substituto. E nós agradecemos, Pai, porque sabemos que temos um substituto que é perfeito, que é justo, que foi obediente em todas as coisas, que tem uma justiça perfeita para nos cobrir, para nos atribuir. Nós queremos, ó Pai, suplicar que o Senhor nos cubra com essa justiça perfeita, para que ao olhar para nós, o Senhor veja como se nós nunca tivéssemos pecado. Acabamos de cantar há pouco, quando o vento do Espírito soprar, a igreja mudará e tudo vai sair, a rotina vai sair do seu normal. Ansiamos que isso aconteça e que aconteça na nossa geração e que aconteça com os nossos filhos e filhas. Pai, ansiamos que isso aconteça, Senhor, e por isso clamamos ao Senhor para que haja uma mudança de paradigma, que alguma coisa aconteça como está profetizado, e nós sabemos que vai acontecer. Quando a comunhão for a arma principal e tudo sair do seu normal, então nós poderemos ver a palavra nas mãos, mas o fogo no olhar. Nós desejamos que isso aconteça, Pai, e por isso clamamos que o Senhor opere uma mudança total e completa nas nossas igrejas, nas nossas vidas, através do poder do seu bom Espírito. Venha falar connosco, Pai, para sabermos como podemos fazer para colaborar com o Senhor no sentido de abreviar esse dia que tanto ansiamos. Suplicamos estas graças, não porque mereçamos, mas em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, minha irmã. A voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. O Senhor nos abençoe no estudo da palavra dele. Então, bom dia a todos. Obrigada, Lígia. Pelo menos vejo uma carinha. Para mim é muito bom. Agradeço a todos que decidiram estar conosco esta manhã. Peço desculpa pelas vezes que eu já era para estar na sala e não consegui. Nós aqui estivemos todos doentes, começando pela filha, depois o genro, depois eu, agora o meu marido, que inclusivamente está hospitalizado. Mas Deus é bom
Deus é muito bom e nunca abandona os seus filhos. Por isso aqui estou mais uma vez convosco para abrirmos a palavra do Senhor e continuarmos a estudar sobre santificação. Sabemos que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, a humanidade, no caso, que era composta apenas por 2 pessoas, perderam 3 coisas, perderam mais coisas, mas particularmente 3 coisas. A humanidade perdeu a vida eterna, perdeu a comunhão com Deus e a semelhança divina. E o grande conflito tem a ver com a recuperação destas 3 coisas. Ou seja, o desejo de Deus e o trabalho de Deus para que cada um de nós possa recuperá-las. A vida eterna, a comunhão com Deus e a semelhança divina. Hoje não iremos refletir sobre as 3, mas iremos refletir um pouco sobre a recuperação em nós da semelhança divina, a restauração dessa semelhança divina, porque com o pecado o homem se tornou, houve uma transformação e o homem se tornou muito mais parecido com o inimigo do que com Deus. O homem se tornou egoísta, invejoso, orgulhoso, teimoso, vaidoso, presunçoso, se tornou incrédulo, rebelde. E isto são características que são muito mais parecidas com o inimigo do que com Deus. Então, hoje vamos refletir um bocadinho acerca do trabalho de Deus para que nós possamos recuperar a semelhança divina. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 20 e 21, Atos 3, 20 e 21, diz-nos o seguinte: e envie ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Então aqui diz-nos que o céu iria receber Jesus e ele iria estar lá, guardadinho, até ao tempo da restauração de todas as coisas. E uma das coisas que iria ser restaurada era precisamente a semelhança divina. Então Jesus vai estar lá até à restauração da imagem de Deus nos seus filhos. Sabemos que a origem do grande conflito prende-se em 2 coisas: na adoração e na obediência. O grande conflito tem por origem a adoração e a obediência. E nós sabemos o que é que diz em João, capítulo 4, versículo 23. Diz-nos que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E no versículo 24 diz que os que adoram, importa que os que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade. O que é que significa isto? Significa, primeiro, se os verdadeiros adoradores adoram a Deus, significa que há falsos adoradores. Eles são adoradores, mas são falsos adoradores. E também nos diz que a adoração, a verdadeira adoração, não é uma adoração qualquer. Ela é feita em espírito e em verdade. E Mateus 15 é o próprio Jesus, no versículo 9, que nos vai dizer: em vão me adoram.
Por que é que adoram alguns a Deus, apesar de serem adoradores, por que é que o adoram em vão? Porquê? Versículo 8, Jesus diz: honram-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É interessante. O que é que isto significa? Porque é que Jesus diz que há alguns que o adoram em vão? Ele diz que o coração, as afeições, os sentimentos estão longe de Deus, estão colocados no outro lado. Honram-no com os lábios, efetivamente. Mas isto significa o quê? Nesse mesmo capítulo de Mateus 15, no versículo 6 e no versículo 3, diz no versículo 6 que eles invalidaram a palavra de Deus. E no versículo 3 diz que eles transgrediram o mandamento de Deus, ou transgridem o mandamento. Então temos aqui pessoas que são adoradoras, mas que são falsos adoradores. Adoram a Deus, efetivamente, mas adoram-no em vão. Porquê? Primeiro, porque o coração delas está longe de Deus, o coração delas não bate pela presença de Deus, porque invalidam a palavra de Deus e porque transgridem, ou seja, desobedecem. Então já vimos aqui que a verdadeira adoração, ela está intimamente ligada com a obediência. Talvez sejam conceitos que nós não temos ligado muitas vezes, mas é que a verdadeira adoração não é aquilo que eu levo para Deus. A verdadeira adoração é aquilo que Deus me pede. E nós temos o exemplo de Caim e Abel, logo no princípio. Ambos prestaram um culto de adoração a Deus. Ambos ergueram um altar. Eram adoradores. Os dois eram adoradores. Mas um era um verdadeiro adorador. O outro adorou a Deus em vão. E no livro A Verdade sobre os Anjos, no capítulo 6, na página 64.2, diz que Caim e Abel tinham sido instruídos com respeito à provisão feita para a salvação da raça humana. Portanto, eles sabiam que tinha sido feita já uma provisão para a salvação da raça humana. E eles tinham sido instruídos a esse respeito. Deles era requerido que praticassem um sistema de humilde obediência, mostrando a sua reverência a Deus. Então, como é que nós mostramos a nossa reverência a Deus? Por um sistema de humilde obediência. 64.4 diz que Abel trouxe dos primogênitos do seu rebanho e do melhor como Deus havia ordenado. Caim não estava disposto a seguir estritamente o plano de obediência. Então aqui está a diferença de Deus ter aceite uma adoração, a de Abel, porque ela foi feita como em humilde obediência e não pôde aceitar a de Caim. Ou seja, Caim adorou efetivamente a Deus, mas o fez em vão, porque o seu coração não estava com Deus, ele não obedecia, ele não obedeceu. E foi assim que o grande conflito começou, na disputa pela adoração, ou seja, pela obediência. Sabem que nós adoramos a quem nós servimos, ou seja, a quem nós obedecemos.
E Jesus diz isto claramente a Satanás em Mateus capítulo 4, versículo 10, quando ele diz: só ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, nós reparamos aqui que o serviço, ou seja, a obediência e a adoração, estão intimamente ligados. Nós só podemos adorar aquele a quem nós servimos, e de coração. Quando Deus separou a nação de Israel para ser o seu povo escolhido, Satanás criou vários deuses para as nações que estavam ao redor de Israel, para que essa falsa adoração afetasse a verdadeira adoração. E tudo está associado com a adoração. O que é que Deus quis tirar na altura quando o povo foi para o Egito e lá esteve escravizado? Por que é que o Senhor, Deus de Israel, quis tirar o seu povo da escravidão do Egito? Sabem porquê? Em Êxodo, capítulo 4, versículo 23, é-nos dito para que ele me sirva. Ou seja, para poderem adorar a Deus, eles tiveram que ser tirados do Egito, do meio da falsa adoração. Porque era impossível continuar a adorar a Deus no meio daquela adoração falsa. Então o Senhor teve que tirar o seu povo para que ele o pudesse servir, para que o pudesse adorar em espírito e em verdade. A quem nós servimos é a quem nós adoramos, seja a Deus, seja a nós mesmos. E Deus tirou Israel do Egito para voltar a adorar a Deus com a verdadeira adoração e dessa forma poderem ficar livres da escravidão. Mais tarde, na igreja medieval, Satanás começou subtilmente a mudar as coisas para fazer com que a adoração não fosse aquela que Deus tinha pedido. E quem quisesse continuar a adorar a Deus em espírito e em verdade, quem quisesse continuar a fazer isso, o que é que Satanás fazia? Perseguia. Satanás perseguia. Se há alguma coisa, irmãos, que Deus não deixou para o ser humano escolher, é a forma de adoração. Isso foi Ele que determinou e disse detalhadamente para que ninguém precise errar. A adoração e a obediência caminham lado a lado. Vamos abrir em 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel. Nós conhecemos a história. Tem a ver com Saúl. 1 de Samuel, capítulo 15. Vamos ler o versículo 22. Deus tinha dito que Saúl deveria fazer alguma coisa. Mas ele, o que é que ele fez? Vamos ler apenas o versículo 22. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, ou seja, em cerimônias? Tem tanto prazer como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de cardeiros. O que é que Deus está a dizer aqui? O que é que o Saúl tinha feito? Ele estava efetivamente a fazer um altar de adoração ao Senhor. Mas não foi isso que Deus disse. Não foi isso que Deus pediu. Por isso ele diz:
o profeta Samuel, ele diz, o sacrificar é melhor do que o obedecer? Não. Deus não pede de nós adoração se essa adoração não for resultado do que Deus pediu. Agora eu faço uma pergunta. Onde é que ocorre a adoração? Será que é em casa? Sim, pode ser em casa. Será que é na igreja? Sim, é na igreja. Mas digam-me uma coisa, para que é que se constroem santuários? Não é para a adoração? É para a adoração. Constroem-se santuários para a adoração. O santuário é feito para a adoração. Então vamos abrir em 1 de Coríntios, capítulo 3, agora no Novo Testamento, 1 de Coríntios, capítulo 3. Vamos ler o versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Então, onde é que ocorre a adoração? Se a adoração ocorre no santuário e nós somos o santuário, já repararam onde é que acontece a adoração? Em nós, dentro de nós. A adoração rege toda a nossa vida, porque aonde eu vou, eu sou um templo para adorar a Deus. Eu sou um templo para adorar a Deus. E na meditação matinal, refletindo Cristo, do dia 15 de maio, e também se encontra no segundo volume de Mente, Caráter e Personalidade, capítulo 87, página 785.3, diz-nos o seguinte, falando de Jesus. Ele preparou esta morada viva, ou seja, está a falar do nosso corpo. Escutem, irmãos. Ele preparou esta morada viva para a mente. Ela é primorosamente tecida, um templo que o Senhor mesmo preparou para a habitação do seu Santo Espírito. A mente rege o homem todo. Todas as nossas ações, quer sejam boas ou más, originam-se na mente. É a mente que adora a Deus. Olhem esta frase. É a mente que adora a Deus e nos põe em contacto com os seres celestiais. No entanto, muitos passam toda a vida sem instruir-se acerca do escrínio. Escrínio significa um guarda-joias, um cofre. Muitos, vou repetir, passam toda a vida sem instruir-se acerca deste guarda-joias que contém esse tesouro. Qual é o guarda-joias que contém a mente? É o corpo. Deus criou, irmãos, Deus criou o nosso corpo unicamente para poder nele colocar a mente. E é com a mente que nós adoramos a Deus. É estranho que a medicina esteja tão desenvolvida e mesmo assim a mente continua a ser um grande mistério para a ciência. Eu não sei até onde é que Deus vai permitir que a medicina descubra muitas mais coisas sobre a mente.
porque a mente é o lugar que Deus preparou para a sua habitação. Hoje vivemos na cultura do corpo. Temos academias, temos produtos, proteínas, enfim. Mas para Deus, a única cultura que interessa não é a cultura do corpo. É a cultura da mente. A cultura da mente. Deus criou esta maquinaria perfeita só para nela colocar a mente. E por que é que a mente é tão importante? Nós já vimos há pouco. A citação diz que é a mente que adora a Deus e nos põe em contacto com os seres celestiais. Irmãos, a mente é tudo o que Deus tem nesta terra para agir e para falar conosco. A mente é aquilo que Deus tem para poder falar conosco. O primeiro volume de Mente, Caráter e Personalidade, no capítulo 9, página 73.1, diz: os nervos do cérebro que se comunicam com todo o organismo são os únicos. Irmãos, os nervos do cérebro são os únicos instrumentos pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e afetar a sua vida mais íntima. Estão a ver o que é que está aqui? Os nervos do cérebro são os únicos instrumentos pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e afetar a sua vida mais íntima. É na mente que Deus fala ao ser humano. Mas não é na Bíblia? Podemos perguntar. Pensávamos que era na Bíblia. A Bíblia, efetivamente, é a revelação. E a comunicação, o que é? Quando eu vou ler a Bíblia, irmãos, e eu estou em sintonia com Deus, Ele faz com que a revelação, que é a Bíblia, se torne comunicação dentro da minha mente. E eu entendo a vontade de Deus. Mas quando a mente não está sintonizada com Deus, eu posso ler a Bíblia toda. A revelação está aqui. Só que a pessoa não entende. Por quê? Porque não se faz a comunicação. Há um bloqueio. Vamos ver como é que você e eu somos muitas vezes aqueles que mais atrapalham Deus na sua obra de nos transformar à sua imagem novamente. No primeiro volume de Mente, Caráter e Personalidade, no capítulo 9, na página 72.3, diz o seguinte: o cérebro, ou seja, a mente, é a capital do corpo, a sede de todas as forças nervosas e da ação mental. Pelos nervos do cérebro são transmitidas impressões mentais que todos os membros do corpo, para todos os membros do corpo, como se fossem fios telegráficos. E eles controlam a ação vital de todas as partes do organismo. Portanto, irmãos, é da mente que saem as decisões, os juízos, a razão, as ações, os pensamentos. E nós reparamos em Mateus 15, já há pouco vimos Mateus 15, agora há pouco em Mateus 15 Jesus tinha dito, lembram-se, em vão me adoram. E agora vamos ver o que é que ele diz, ainda também em Mateus 15, mas agora vamos ler o versículo 19. O versículo 19 diz assim: porque do coração, ou seja, da mente, o original é a mente, procedem os maus pensamentos,
homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. Ou seja, é da mente que sai tudo isto. E reparem, irmãos, que Deus está a falar, Jesus está a falar num contexto de adoração. E nós adoramos a Deus com a mente. A mente manda e o corpo obedece. Adoramos com a mente, mas obedecemos com o corpo. Irmãos, isto é muito importante. Nós adoramos com a mente, mas obedecemos com o corpo. Porque é a mente que adora a Deus, é a mente que obedece e serve a Deus. E como resultado, isso torna-se visível, essa adoração torna-se visível através do quê? Através da obediência pelo corpo. Entendemos o que é que está aqui em causa? Continuando, em mente, caráter e personalidade, diz-nos que cada órgão do corpo foi feito para ser servo da mente. A mente é a capital do corpo. E nós já vimos, irmãos, que é a mente onde Deus fala. É à mente que Deus fala. Mas será que Satanás sabe disto? Vamos ver. No livro Temperança, no capítulo 5, página 161.1, diz-nos: Satanás não é noviço. Significa, ele é experiente, é uma pessoa já batida. Satanás não é noviço na ocupação de destruir almas. Ele bem sabe que se lhe for possível induzir homens e mulheres a hábitos errôneos no comer e no beber, ele adquiriu em alto grau o controle da sua mente e das paixões inferiores. Uau! Então Satanás sabe ou não sabe? Sabe perfeitamente que se ele conseguir induzir homens a hábitos errados no comer e no beber, ele adquiriu em alto grau o controle da sua mente. E nós sabemos que é com a mente que nós adoramos a Deus. Irmãos, isto transporta-nos um pouco para o livro de Daniel. O capítulo 1 do livro de Daniel começa com o quê? Com aqueles jovens em Babilônia. E o que é que estava em causa no capítulo 1? O comer as iguarias do rei e o beber o vinho que ele bebia. O que é que Satanás pretendia em Babilônia? Levar aqueles jovens a terem a sua mente completamente controlada por Satanás. Era isso que ele pretendia. Lembremos-nos que o objetivo de Satanás sempre foi, e ainda é, ser adorado. Ou seja, é receber a adoração unicamente devida a Deus. Porque Deus é o Criador. Deus é amor, Deus é bondade, perdão, salvação. E Jesus disse a Satanás: só ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. E para conseguir a adoração dos homens, o que é que Satanás tem feito, irmãos? Portanto, Satanás quer, apesar de ele saber que só a Deus adoraremos e só a ele serviremos, ele está disputando de uma forma sem vergonha a adoração que só pode ser prestada a Deus. E então o que é que Satanás fez? Mente, caráter e personalidade, volume 1,
capítulo 9, página 73.2. Satanás tem trabalhado para levar o homem a um estado de fraqueza moral e física, ou seja, pessoas moralmente fracas, a fim de o poder vencer com as suas tentações, triunfando em seguida sobre a sua ruína. Vejam, irmãos, como Satanás é mau. Esta citação nos mostra que, para Satanás vencer facilmente uma pessoa com as suas tentações, primeiro ele enfraquece essa pessoa moralmente e até mesmo fisicamente. E depois o que é que ele faz? Triunfa sobre a ruína dessa pessoa. Ele regozija-se. E ele continua. E Satanás tem sido bem sucedido em tentar o homem a condescender com o apetite. Uau! A despeito dos resultados, Satanás sabe bem ser impossível ao homem desempenhar-se das suas obrigações para com Deus e para com os seus semelhantes, enquanto ele prejudica as faculdades que Deus lhe deu. O cérebro é capital do corpo. Se as faculdades perceptivas, aquelas que percebem, que detectam, se as faculdades perceptivas se obscurecem devido à intemperança de qualquer espécie, o que é que acontece? Ellen White continua. As coisas eternas deixam de ser discernidas. Irmãos, isto é muito sério. Se Satanás consegue levar a pessoa à intemperança de qualquer espécie, a percepção das coisas espirituais não se faz, porque é na mente, e a intemperança afeta a mente, e as coisas eternas deixam de ser discernidas. Que coisas é que deixam de ser discernidas? A bondade de Deus, o seu amor, o seu imenso sacrifício, o valor da expiação. E continua. A intemperança de qualquer espécie é uma violação das leis do nosso ser. A intemperança de qualquer espécie pode ser a tirania da moda, pode ser também a comida, a bebida. A Bíblia fala que aqueles cujo Deus é o ventre. Pode ser também a procura do prazer, as diversões, o dinheiro, os horários de descanso. Eu sei, irmãos, que para muitos de nós é uma luta. É uma luta. Mas não é só para nós que é uma luta. Vamos abrir em 1 de Coríntios, capítulo 9, e vamos ver o que diz o apóstolo Paulo. 1 de Coríntios, capítulo 9. Vamos ler o versículo 25. Paulo diz-nos o seguinte, 1 de Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Então, se nós temos lutas, nós precisamos de exercer domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem, está a falar dos corredores, daqueles que participam nos Jogos Olímpicos. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Há uma disputa, irmãos, há uma disputa pela adoração, que se vai intensificar na medida em que nos aproximamos do fim. E sabem que o Senhor ordenou-nos, deu-nos ordem para falarmos destas coisas. A este respeito, sabem onde é que Deus nos ordena falar sobre isto? Apocalipse capítulo 14. O que é que está em Apocalipse capítulo 14?
as 3 mensagens angélicas. Estamos a falar de adoração, irmãos, e a adoração acontece na mente. E em Apocalipse 14, no versículo 7, que é a primeira mensagem, diz: temei a Deus e dá-lhe glória e adorai. Então temos aqui adoração. A primeira mensagem é um chamado a adorar a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Irmãos, a primeira mensagem angélica é um chamado a adorar o Criador. E a terceira mensagem, que está no versículo 9, é uma ameaça. Se alguém adorar a besta e a sua imagem. Então temos aqui uma disputa. E nós precisamos compreender isto, não só para nós, mas também para explicar aos outros. Há uma disputa entre a adoração a Deus e a adoração da besta e da imagem da besta. E nós adoramos a Deus com quê? Com a mente. E a mente é afetada pela intemperança, pelos hábitos errados no comer e no beber. E deixamos de conseguir discernir as coisas espirituais. E muitos adoram a Deus em vão. Bom, isto, irmãos, também tem que ver com a fé de Jesus, porque nós sabemos que a mensagem dos 3 anjos é a mensagem da justificação pela fé. É um conceito, irmãos, que ainda até hoje não foi completamente compreendido. Reparem o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Será que a fé de Jesus tem a ver com isto? Será que a mensagem da fé de Jesus tem a ver com isto? Vejam o que é que Paulo disse ao governador Félix. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Vou esperar um pouco para que todos vejam nas vossas Bíblias. Esta citação é extremamente importante. Então vamos ler o versículo 24 e 25. Alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca de quê? Acerca da fé, irmãos, acerca da fé em Cristo Jesus. E sabem o que é que Paulo falou sobre a fé em Jesus Cristo? E discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Então, irmãos, o que é que tem a ver com a fé de Jesus? Tem tudo isto: a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. E o que é que diz a primeira mensagem angélica? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, irmãos. Então o domínio próprio, o juízo vindouro é também uma questão da fé de Jesus. Oxalá nenhum de nós fizesse a mesma escolha que o governador Félix, porque nos diz o versículo que ele respondeu todo cheio de medo. Por ora vai-te, e quando eu tiver ocasião favorável, eu te chamarei. Eu desejo que nenhum de nós aqui faça o mesmo que o governador Félix. Vamos abrir novamente em 1 de Coríntios, agora capítulo 6. 1 de Coríntios, capítulo 6, e vamos ler o versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos,
há uma grande lição que precisamos aprender. Hoje foi apenas uma mensagem, mas nós iremos ver muito mais acerca desta questão da santificação, da transformação do nosso caráter, que tem a ver com a adoração, que tem a ver com a obediência, que tem a ver com a mente. E vou ler-vos aqui uma citação e vamos terminar com ela, que se encontra na meditação matinal, refletindo Cristo, do dia 4 de maio. Diz o seguinte: uma grande lição é aprendida quando entendemos a nossa relação com Deus e a sua relação conosco. As palavras "não sois de vós mesmos", como lemos há pouco em 1 Coríntios 6, as palavras "não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço", deveriam ser afixadas na antessala da memória, para que reconhecêssemos sempre o direito divino aos nossos talentos, à nossa propriedade, à nossa influência, ao nosso eu individual. Precisamos aprender a tratar esse dom de Deus na mente, na alma, no corpo, para que, como propriedade adquirida de Cristo, possamos prestar-lhe uma adoração sadia e prazerosa. Irmãos, eu vou repetir. Uma grande lição é aprendida quando entendemos a nossa relação com Deus e a sua relação conosco. Vou fazer aqui uma pausa. Eu penso que deveríamos orar sobre isto, para que nós pudéssemos aprender esta relação que existe entre Deus e nós e Ele, porque fomos comprados por bom preço. Não somos de nós mesmos. Precisamos de orar para que o Senhor nos ajude a compreender esta relação, que não somos de nós mesmos. Fomos comprados por um grande e alto preço. E depois continua. As palavras "não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço", deveriam ser afixados na antessala da memória, para que reconhecêssemos sempre o direito divino. Deus tem direito aos nossos talentos, à nossa propriedade, à nossa influência, ao nosso eu individual. Precisamos aprender a tratar esse dom de Deus na mente, na alma, no corpo, para que, como propriedade adquirida de Cristo, porque nós somos propriedade adquirida de Cristo, nós possamos prestar-lhe uma adoração sadia e prazerosa. Ou seja, uma adoração saudável e com prazer. E, irmãos, isto só pode acontecer quando nós entendemos que não somos de nós mesmos e que Deus tem o seu direito divino de exigir de nós a obediência, porque nós não somos de nós mesmos, nós não estamos aqui para servir-nos a nós mesmos, nós estamos aqui para servir a Deus, e só ao teu Deus servirás. Porquê? Porque só ao teu Deus adorarás. Irmãos, que nós entendamos que há uma disputa pela adoração. Satanás quer ser adorado, quer que nós o adoremos. E para isso o que é que ele faz? Ele leva-nos à intemperança, a hábitos errados no comer, no dormir, no vestir, no beber, no descanso, na falta de exercício, para que ele enfraqueça o nosso corpo e tenha controle e domínio sobre a nossa mente. E nós acabamos por prestar a Deus uma adoração que é em vão, e no fundo podemos estar mais a adorar a Satanás do que o próprio Deus. Irmãos, que nenhum de nós
adora Deus, né? Adora a besta, que nenhum de nós adora a besta, nem a imagem da besta. E é isso que Satanás quer. Quer nos transformar à sua imagem, à imagem da besta, através de uma falsa adoração. Mas o que é que Deus pretende? Que nós sejamos transformados à imagem do Criador, que é bondoso, amoroso, obediente, puro, generoso, simples, humilde, manso. É esta mensagem que eu trago hoje para vocês, irmãos. Agradecemos a Deus, amém. Amém. Agradecemos ao nosso Deus pela mensagem tão profunda. Somos muito gratos ao nosso Deus. E pedimos uma bênção especial sobre você, Belinha, sobre a sua família, que o Senhor abençoe também o seu esposo. E sabemos que o Senhor a trouxe para falar conosco nesta manhã, uma mensagem profunda. Belinha, Eventos Finais, capítulo 5, diz que muitos de nós abraçamos a terceira mensagem sem entender a primeira e a segunda. E agora, quando você falou, eu compreendi a profundidade. Quando eu li, eu fiquei, Senhor, o que o Senhor quer dizer? Abraçamos a terceira mensagem sem compreender a primeira e a segunda. E agora, enquanto você estava falando, eu fui compreendendo o que o Senhor, a profundidade da adoração. Me ajudou muito a compreender. Só ao teu Deus adorarás, só a Ele servirás, né? Essa adoração verdadeira, que o Espírito Santo... eu quero fazer um apelo a cada um, irmão, aqui. Vamos ouvir novamente essa mensagem, ela está gravada. Eu quero ouvir novamente. Eu quero aprender mais, meditar mais sobre essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ter uma compreensão verdadeira do que é a verdadeira adoração. Que o Senhor nos abençoe, grave na nossa mente, nos ensine, que nos dê sabedoria para compreender e colocar em prática a mensagem que Ele mandou para nós nesta manhã. E aqui fica um apelo àqueles que querem, durante o dia, meditar nessa mensagem, pedir que o Espírito Santo nos ensine a verdadeira profundidade, para que nós tenhamos essa compreensão da adoração. Eu deixo aqui o apelo, eu vou pedir que a Belinha faça uma oração, depois eu vou fazer a outra, vamos fazer 2 orações, e pedindo a Deus esta compreensão na nossa mente. Vamos dobrar os nossos joelhos? Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, é um assunto muito profundo, Pai. É alguma coisa que talvez nós não estejamos habituados a ouvir, mas é alguma coisa que é indispensável, Pai. Só o facto de nós sabermos que nós adoramos ao Senhor com a mente e que a mente é afetada por aquilo que o corpo faz, nós temos muito que refletir a respeito. Eu acredito, Senhor, que nós temos muitas coisas para aprender e o Senhor sabe que eu tinha ficado a falar nesta sala durante uma semana, mas adoeci e muitas coisas se complicaram, não estava em condições de o fazer. Mas eu creio, Pai, que o inimigo impediu que isso acontecesse. Tal a importância de todas estas mensagens que começamos agora a aprender. Por isso eu suplico ao Pai
que o Senhor permita que continuemos este estudo, porque há muitas coisas que precisamos conhecer. Certamente que haverá muitas coisas que irão mexer conosco, que irão ser como uma espada atravessando o nosso coração. Mas o Senhor irá fazê-lo com todo o carinho, com todo o amor, porque nós estamos em tempos solenes. Estamos em tempos de treinamento para uma guerra. E numa guerra os soldados têm que estar absolutamente disponíveis e bem treinados. Não podem ser pessoas de cristal que se ofendem com qualquer coisa. Ó bendito Deus do céu, por favor, eu lhe suplico, Pai, que o Senhor se manifeste aqui nesta sala e que nos conceda o privilégio de continuar estes estudos durante mais alguns dias, para que esta mensagem fique bem gravada na nossa mente, para que nós possamos tomar decisões, para que nós aceitemos fazer parte deste exército, o último exército que o Senhor vai ter nesta terra, para combatermos a batalha do Armagedom. Ó Pai, ansiamos que o Senhor seja vitorioso em cada um de nós, nas nossas vidas. Por isso, necessitamos que o Senhor derrame o seu bom Espírito sobre nós, que nos dê a força de vontade para decidirmos não sair do campo de treinamento, mas para que deixemos que o Senhor, que é o comandante, o capitão, nos prepare para os tempos que se avizinham. Dê-nos o seu bom Espírito, Pai. Encha-nos de fervor. Ansiamos ver Jesus. Ansiamos abraçá-lo, amá-lo. Ó Senhor, não tarde a voltar. Que o seu reino venha. Que a sua vinda se aproxima e que nós possamos estar preparados e ajudando a preparar outros. É o que lhe pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Querido Deus, continuando na tua presença, te somos gratos, Senhor, pela mensagem que o Senhor enviou para nós nesta manhã. A tua palavra foi aberta, a mensagem foi trazida. Nós te pedimos, Pai querido, que o Senhor trabalhe conosco, nos dando verdadeiro entendimento. A tua palavra diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Querido Deus, dê-nos a mente de Cristo. Nos ajude a ter a verdadeira compreensão para que te adoremos em espírito e em verdade. Não queremos, Pai, te prestar uma adoração em vão. Estamos aqui, Senhor, porque queremos te adorar em espírito e em verdade. Nos ensine, Senhor. Nos dê a verdadeira compreensão. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Querido Deus, nós cremos que o Senhor está conduzindo essa sala. Nós cremos que o Senhor está conduzindo a nossa vida. Pai querido, sabemos que o Senhor, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que o Senhor preparou os nossos corações para ouvir essa mensagem. Cada mensagem que foi colocada aqui foi preparando os nossos corações para ouvir essa mensagem tão profunda. A tua palavra diz: em tudo dai graça, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Te somos gratos e, neste momento, nós te pedimos que não permita que saiamos daqui, Senhor, e esqueçamos a mensagem que nós ouvimos nesta manhã. Nos concede a graça de, durante o dia, meditarmos para que o Espírito Santo nos dê a verdadeira compreensão da profundidade da mensagem que o Senhor enviou para nós. Fique conosco, visite, Senhor, o esposo da Belinha que está internado. O Senhor é o médico dos médicos. Coloca as tuas mãos sobre ele, Senhor. Fortalece a fé dele, Senhor. Conduz a vida da Belinha, da família. Abençoe, Senhor. Dirija. Seja com cada família aqui representada, Pai querido. O Senhor é abençoador. E nós estamos aqui e necessitamos ser abençoados por Ti. Fique conosco, Pai querido. Nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. A imagem
de Deus, fomos feitos, enfim, pra em sua glória mostrar seu amor singular, mas caímos, então vimos a perdição quando olhamos para nós, não havia solução. Mas Deus pensou então em nossa salvação, o fim da perdição, a redenção, enviando Jesus Cristo, nosso grande Salvador, trouxe a nós a alegria de estar com Ele um dia. Não posso compreender tal redenção, o fim da perdição, a salvação. Gratidão demonstrarei, para sempre o louvarei, sua imagem guardarei, ao guardar a sua lei. Eu nasci, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. Amém. Amém. Este é o momento. E a Ponira? Ei, deu certo. Este é o momento que nós abrimos para as considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem tão profunda. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmã Irani, irmã Belinha, todos. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá.